Olá, boa tarde. Nós vamos dar início à nossa primeira oficina de artes manuais, que será desenvolvida dentro do projeto Reminiscências. Eu sou a professora Adriana Vilas Boas e vou conduzir essa oficina hoje. Quero receber cada um, agradecer pela presença e dizer que é muito bom ter você conosco para compartilhar esse momento que nós idealizamos fosse tão especial, porque nós queremos, nestes encontros, festejar a nossa cultura goiana, festejar de maneira que a gente possa sempre e cada dia mais nos sentir orgulhosos, conhecer mais, ter vontade de divulgar, porque nós valorizamos e compreendemos as belezas que ela tem, a importância que ela tem para nós pessoalmente, para o nosso povo, para o nosso estado, para o nosso país. Para você que viu alguns dos vídeos de chamada para convidar para assistir a oficina, participar do projeto, eu disse que um povo que tem uma cultura forte, que sabe reconhecer e valorizar a sua cultura, é um povo forte. Essa força está exatamente em ter consciência de si, da sua identidade. Então é muito bom que a gente possa compartilhar isso com as pessoas que a gente gosta, possa divulgar a nossa cultura fora do nosso espaço, do nosso estado, que a gente realmente possa fazer desse encontro uma oportunidade para nós divulgarmos aquilo que é tão próprio, tão nosso, que pertence a nós antes de mais nada. Mas eu gostaria de dizer o seguinte, que nós idealizamos essa oficina de modo que ela seja participativa. Que, ó, entrando a Laine, vamos aguardar. Olá! Olá, Muito linda! Olá, Laine, tudo bem? Seja bem-vinda. olá, bem, e você? Obrigada. Seu nome é Laine mesmo, assim que pronuncia? Isso é, Tá, joia. Seja bem-vinda, então. Eu estava aqui obrigada. cumprimentando os demais participantes e dizendo assim que a gente se sente muito satisfeito de estar envolvido com esse projeto, porque a gente acredita que, além de ser prazeroso para nós, é um privilégio a gente fazer aquilo que a gente gosta, com prazer, com motivação. Além disso, a gente tem certeza que esse projeto ele vem ao encontro da necessidade que nós temos de fortalecer a nossa cultura, de divulgar, de difundir, não só porque é nossa, é própria. Olá, Idekel, tudo bom? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa E você? tarde, joia. Não, não só porque é nossa, nos pertence, a gente gosta daquilo que é nosso, mas principalmente porque a gente quer fazer que essa cultura se difunda, que outros estados, que outras regiões, quiçá outros países, possam conhecer um pouco mais de nós, da nossa riqueza. Sabemos que nós não somos pessoas desprovidas de conhecimento cultural, porque ainda existe o entendimento de que as regiões mais interioranas do nosso país são locais desprovidos de saberes, digamos, não só acadêmicos, mas de saberes estruturados, sistematizados. E a nossa cultura, ela é muito rica. Então, hoje, na nossa aula aula não, eu sou professora, eu tenho mania de falar aula, vocês me perdoem, não é aula, não. Nesse nosso encontro, a ideia é realmente a gente poder fazer uma troca
do que cada um conhece da cultura em termos de artesanato, já que essa oficina ela é específica de artes manuais, então a gente vai trabalhar com artesanato. E desde do início, eu quero deixar claro que a gente não pretende ser o transmissor do conhecimento, mas a gente gostaria que cada um dos participantes pudesse contribuir com o seu conhecimento, com o seu fazer, com as suas memórias, para a gente poder divulgar e difundir isso para todos. Existem coisas que são tão particulares, tão singulares, são experiências tão pessoais, que seria rico se a gente pudesse compartilhar. E na oficina de artes manuais, como eu disse, a gente vai trabalhar muito essa questão do artesanato. Hoje eu quero começar dando um panorama geral do que eu encontrei, de algumas imagens que eu encontrei sobre o nosso artesanato. Existem infinitas imagens e muito mais tipos de artesanato e obras de arte manuais que eu não estou trazendo simplesmente porque eu não tive acesso a uma imagem boa e de repente você tem isso e pode acrescentar. Nós temos 2 canais para a gente se comunicar, 2 não, mais canais. A gente tem o grupo no WhatsApp e a gente também tem as redes sociais, que são o Instagram e o Face. Além disso, a gente vai ter lá no canal do YouTube, eu acho que vai ter a oportunidade de fazer algum comentário. De repente, se você puder contribuir com outras imagens de outros artesanatos que eu não trouxe hoje, já vai ser muito rico, porque a gente precisa desse referencial e desse acervo de imagens, porque são esses os estímulos que a gente pode ter na hora de divulgar as oficinas e também de colher informações. Às vezes uma pessoa posta uma imagem, eu procurei muito e não consegui encontrar. Eu conhecia, quando criança, o artesanato feito de boneca de palha de milho. Eram lindas as bonecas. Não consegui achar nenhuma imagem. Então, de repente, se algum de vocês tiver alguma imagem ou tiver uma boneca de milho para fotografar e trazer para nós, seria muito interessante. Então, eu vou começar compartilhando com vocês uns slides que eu fiz exatamente com essas imagens. À medida que eu for falando, vocês podem interromper, fazer perguntas, fazer comentários, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui. Oi, Ana, tudo bem? Oi, tudo bom? Joia, seja bem-vinda. Obrigada. E Dequel, você pode compartilhar para mim, ou passar o host para mim, para poder compartilhar o slide? Nós estamos pela conta, pela sua? Oi? Nós estamos pela sua conta? Não, eu entrei pelo link do nosso grupo, que foi o que a Tereza passou. Ok, eu vou abrir aqui. Eu não sabia se estava logado no da Tereza. Tá na conta dela. Ok. Deu? Aqui ainda sai para mim aquela mensagem que o host desabilitou a participação para compartilhar a tela. Eu vou entrar aqui, aí eu habilito para você compartilhar a tela. Tá. Enquanto o Idequel vai resolvendo essas questões técnicas, eu queria falar algumas coisinhas que eu me esqueci no início. Esse projeto, ele foi aprovado pela Lei de Fundo de Incentivo, né, à Cultura do Estado e da Secretaria de Estado da Educação,
e conta também com o apoio da Universidade Federal. E nós temos que prestar contas desses encontros. E uma das formas da gente recebi, sou host agora, da gente prestar contas nesse tempo de pandemia é a gravação das reuniões, dos áudios. Então, nós temos que pedir a vocês que estão participando a autorização para poder depois divulgar as imagens, porque esses vídeos eles serão postados no nosso canal do YouTube e também nas redes sociais, e será depois enviado para a própria Secretaria de Educação e Cultura do Estado de Goiás para a prestação de contas. Se porventura você não concordar com a divulgação da sua imagem, a gente pede que você fique com a sua câmera desligada, mas você pode participar normalmente, só manter a câmera desligada para que a sua imagem não seja visualizada por outras pessoas. E aqueles que permitirem a imagem, a gente pedia também um reforço. Tem naquele campo do chat, a gente pede que você anote o seu nome completo e escreva: permito a divulgação da minha imagem, porque como a gente está fazendo tudo online, a gente não teve o preenchimento do termo de consentimento, livre e esclarecido, que você autoriza a divulgação. Mesmo que antes de você entrar na reunião tenha aquele aviso, é importante a gente ter esse registro para controle depois da própria secretaria. Tá bom? Bom, vamos dando continuidade. Mais uma pessoa chegando, seja bem-vinda, Fátima. Vou compartilhar então o slide agora com vocês. Meu Deus, ainda tá me dando a imagem de que eu não posso compartilhar, Idekel. Ah, não. Eu vou liberar então, pensei que já tinha liberado. E agora? Tá me dando disable aqui. Ah, não, agora foi. Valeu. Deixe-me... Isso, deixa eu voltar ao início que eu tinha finalizado aqui. Aí. Vocês veem o primeiro slide já? Projeto Reminiscências. Sim, tá dando pra ver. Tá? Ótimo. Muitíssimo obrigada. Vamos lá. Tá. Então, a gente vai falar hoje especificamente desse artesanato goiano. Essa primeira imagem, eu achei ela uma graça. E, na verdade, eu não conhecia esse tipo de artesanato com barbante. E eu falei, não, mas será que isso é goiano mesmo? E fui buscar no site da imagem, e é um site da própria Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Me parece que foi semana passada, houve algumas decisões a respeito do artesanato. Foram adotadas algumas políticas, foram estabelecidos selos do artesanato goiano, e isso eu achei muito rico. E essa imagem realmente, então, consta como referência no nosso artesanato goiano. Achei uma graça. Então, o nosso artesanato, ele é muito rico. Nós temos influência de uma série de estados. Nós somos goianos, mas assim, meu sogro era mineiro e tinha uma expressão muito interessante que dizia o seguinte, ele era mineiro, e dizia: um dia esses goianos ainda vão roubar Goiás de nós. Porque, na verdade, nós temos os nossos colonizadores vieram de diversas regiões, né? Então, Minas, São Paulo, Bahia, os próprios índios que eram os originários, os negros escravos vieram
para a exploração do ouro, das pedras, né, dos cristais. Então, a influência da nossa cultura passa por todas essas culturas: a paulista, a mineira, a indígena, a baiana, nordestina, e isso se percebe na variedade, na diversidade de objetos, de estilos, de trabalhos artesanais e artísticos que a gente tem, não só dentro dessa concepção de artesanato, mas da cultura goiana como um todo. Na oficina de música que a gente vai trabalhar, a gente vai falar especificamente dessas influências. E eu achei interessante porque essa imagem, eu fui procurar referências depois em outros estados, e eu vi que Nordeste trabalha muito com artesanato de cordões. Então, talvez esse tipo de artesanato seja uma influência nordestina. Não, é só uma hipótese minha, porque eu pessoalmente não conhecia esse tipo de artesanato. Próximo slide, eu achei um charme, esse eu conheci pessoalmente. Então, os nossos artesanatos, eles compõem um acervo desde objetos de uso que têm função do tipo pano de prato, coxa, almofada, mas nós também temos uma série de objetos decorativos que retratam, como esse daqui, as cidades. Esse daqui é um artesanato típico de Goiás e Pirenópolis. A gente encontra muito essas casinhas nas lojas de artesanato dessas cidades. Eu não sei dizer se existe Corumbá, se em outras cidades mais históricas, antigas também tenha, mas eu já vi pessoalmente esse tipo de artesanato que é confeccionado com argila e que retrata as casas, os casarios da cidade. Outro tipo de artesanato são esses que retratam as próprias festas típicas ou os personagens da nossa festa típica. Esse aqui está retratando a cavalhada e eu realmente nunca assisti a cavalhada pessoalmente, mas quando estive em Pirenópolis eu vi bastante artefato, bastante objeto decorativo, bastante artesanato ligado às próprias cavalhadas, desde aquelas cabeças dos bois todas decoradas com chifres e flores e fitas, a esses pequenos cavaleiros. Então, são coisas tão delicadas e tão próprias, tão singulares, que eu acredito que muitos estados desconhecem esse tipo de artesanato. E a gente tem que encontrar caminhos como esse projeto para levar isso adiante. Essa imagem eu consegui exatamente nesse site que estava falando sobre a aprovação do selo do artesanato goiano. Eles reuniram uma série de objetos e peças do artesanato para ilustrar a reportagem. Então aqui a gente pode ver os artesanatos dos santeiros, né, as peças religiosas, os santeiros esculpidos em pedra-sabão, em argila, em cabaça, em madeira. Nós temos uma riqueza de artesanato religioso. Aqui esses... Cadê meu cursor? Deixa eu fazer uma coisinha aqui que vai ajudar vocês a localizarem o meu cursor. Aqui nós temos, vem como artesanato, né, a própria cachaça, né, a bebida como artesanato. Então a gente tem a cachaça artesanal. Os nossos farricocos em argila, aqui nós temos os cavaleiros da cavalhadas, né? As cabecinhas, a peça em miniatura da roda de fiar. Infelizmente a faixa aqui cobriu, mas talvez vocês consigam enxergar esse pequeno objeto aqui que retrata um carro de boi, esse outro que retrata um fogão caipira, a viola caipira, o baúzinho de palha com as trouxinhas. Então, nós temos uma riqueza. Esse daqui é de um artesão, eu estou tentando entrar em contato com ele. Ele faz são quilombolas que ele chama. Ele utiliza as plantas do cerrado, jatobá, raízes, folhas, palhas,
aquela flor, parece um espinhozinho, que vocês podem localizar, quem vê aqui na cabeça, ilustrando o cabelo, tudo isso é extraído do nosso cerrado. E ele criou esses personagens, são os quilombolas, que esses personagens eles estão sempre realizando tarefas do cotidiano do sertanejo. Aqui a ilustração dos nossos ipês, aqui a ilustração dos nossos fuxicos. Próximo slide, deixe-me fechar aqui. Este pessoalmente me trouxe muita memória. As minhas bonecas de pano eram desse modelinho. Hoje a gente tem muita boneca de pano de modelos diferentes, diversos, mas as minhas na infância eram essas cabecinhas fininhas, o corpo também era quase tudo fininho, os braços eram molengos, que eram só o tecido dobrado, e a gente enfeitava ao máximo que podia os vestidos. Então, isso aqui é típico da minha infância, das minhas bonecas de pano. O rostinho bordado, o tecido era bordado, fazendo a feição do rosto. E eu achei essa imagem muito rica, porque você pode observar que tem bonecas de todos os tipos, de barbante, de cabelos loiros, longos, ruivos, anelados, muito bom. A bonequinha negra, eu acho muito rico isso. E isso é importante não só para a gente resgatar aquilo que pertencia a gente, mas principalmente para a gente ressignificar e levar isso adiante, porque a gente não encontra isso mais em qualquer lugar, mas isso também é nosso. Então depende de nós a gente fazer com que isso não se perca e que cada vez mais possa ser conhecido. Então, esse tipo de artesanato... Adriana, você falando, Oi, pode falar. me deu uma curiosidade em saber como é que era. Você disse que tinha essas bonecas, né? Você mesmo que confeccionava, como é que era? Ou comprava no supermercado? Como é que era, Não, a assim, gente para ter fazia. essas bonecas? Não, Ezequiel, a gente fazia, só que as minhas não ficavam bonitinhas assim, não. Mas tinha a forma, digamos assim, do corpo e da cabecinha, que normalmente a mamãe ou a vovó dava recortado pra gente. E aí a gente costurava a boneca, enchia e fazia essa decoração dos vestidos, do rosto, do bordadinho do rosto. Muitas vezes a gente passava maquiagem. Então a gente mesmo fazia. Era manufaturado o negócio, assim, muito artesanal Nossa, mesmo. que interessante. E tinha concurso, as bonecas tinham casa de papelão, a gente fazia as bonecas, depois fazia as casas de papelão, era uma disputa. Lá em casa nós éramos duas irmãs e tinha uma vizinha. E perto da nossa casa não tinha muito essa história de mercearia, supermercado, tinha um único supermercadozinho. Então era uma disputa, porque a gente ia lá para ver se conseguia caixa de papelão para fazer as casinhas das bonecas, mas eram três e cada um queria um pouco mais do que a outra, era uma disputa imensa conseguir as caixas de papelão. Mas era muito Nossa, divertido. muito bacana. Vamos lá. Ana, você conhece essas bonecas? Sim, Você também chegou a brincar com elas, a construir bonecas assim? não, Não? mas já conhecia. Tá, joia. Laine, você já conhecia boneca assim? Eu já tinha ouvido falar das bonecas. Mas a imagem você não conhecia, não? Eu acho que eu nunca tinha visto a imagem, não. Ah, tá. Mas você tem alguma referência de boneca de pano que seja da sua infância? Uma prima de segundo, terceiro grau minha, ela fazia uma época ela fazia boneca de pano. Daí ela fez uma pra mim, com cabelinho de barbante, um vestidinho muito Ah, lindo. Fiquei com ela por muito tempo.
Passava muito ela, inclusive. Muito bem. Se alguém dos participantes tiver alguma referência de outras bonecas de pano com as quais você possa ter brincado, que você realmente conheceu, tem essa imagem, compartilha com a gente. Vamos seguindo. E Dekelsa, me dá um toque aí em relação a. Adriane, Oi. sou eu não sei mexer nisso. A O que? Silvana. Oi, meu amor! Ai, Silvana, você lembra das bonecas? Estou aqui escrevendo, eu já escrevi que eu tenho, que eu estou de prova, sou testemunha que a gente fazia. Você fala aí, a gente, eu falei, a gente somos eu e ela. Sou Ela é minha irmã irmã. dela. Isso. Mas, Gente, era Adriana, eu não sei ótimo. ativar, não mexer nada aqui, mas vai tocando aí, tá ótimo. Eu não sei como é que eu pus uma mão, falou assim, pus a mãozinha, mas ficou só a mãozinha aqui. E como é que eu faço aqui? Deixa eu ver. Nossa, tá horrível, Você tá tchau. pelo celular? É, É porque do então lado tá. de onde liga o áudio também liga a câmera. Tá. Como eu tô com a tela do PowerPoint aqui, eu não vejo ninguém mais. E se eu ficar mexendo no chat, eu não consigo concentrar, sabe? Então eu fecho o chat e olho só para a tela do computador. Então, se mais pessoas entraram e não receberam o meu seja bem-vindo, boa tarde, estamos felizes com a sua presença, me desculpe, mas seja bem-vindo, tá bom? Seguindo, então aqui as bonecas já são um exemplo de um artesanato utilitário, porque cumpria a função mesmo da diversão, do brinquedo. E eram muitos, naquele slide anterior, a gente podia ver os carrinhos de boi, aquilo ali eram brinquedos. Outro artesanato, esse eu não sei por onde anda, eram os bois esculpidos em madeira. Nós também tínhamos uma familhinha de bois e bezerrinhos esculpidos, boi, vaca e bezerro esculpido em madeira. E isso tudo é uma obra de arte, um artesanato que tinha a função de diversão mesmo, de brinquedo. Existiam os peões que eram trabalhados, coloridos, de repente a gente consegue encontrar outras imagens. Seguindo para frente, um exemplo de artesanato religioso. Não só os santos, como a gente teve a oportunidade de ver nos slides anteriores, mas as questões ligadas ao Espírito Santo, os terços. Eu estava procurando trabalhos com fuxico e eu encontrei terço de fuxico, a coisa mais linda do mundo. Então, são artesanatos com a função religiosa. Os santos, a questão do Espírito Santo, o terço, tinha os artesanatos ligados aqueles pedestais onde a gente coloca a Bíblia, eu não sei como é que chama aquilo, mas feitos com madeira e aquele negócio que queimava a madeira, esqueci completamente o nome aqui, fugiu. Mas então existia a finalidade de cumprir uma função religiosa. Esse daqui é um artesanato com bastante influência indígena, são os artesanatos com palha, sementes, cabaças. As pedras e cristais já têm uma outra origem, né? Mais ligada à questão de Pirinópolis, aos bandeirantes, à exploração dos mineral aqui. Mas as palhas, sementes e cabaças são de profunda influência indígena. Essa aqui são palhas de taboca, tecidos no tear e são... Meu Deus, me ajuda, onde põe o prato? Como é que chama? Jogo americano, tipo jogo americano. Então, feitos de palha. E uma das coisas que a gente lamenta muito é porque a nossa
riqueza de artesanatos indígenas, a arte plumária, as pinturas, esses artesanatos de palha, eles não têm grande durabilidade, eles não são realmente imperecíveis. Com o passar do tempo, eles se consomem por si mesmos. Então, a palha se desfaz, a pena também se desfaz. E é lamentável, porque são objetos que acabam se perdendo. Uma arte riquíssima, um artesanato muito variado, que é difícil ser mantido pela própria característica do material que utiliza. Eu me lembro que nós tínhamos um cocar belíssimo, com penas e palha e tudo, e hoje a gente não possui mais, mas eu acredito que isso, se não for muito bem armazenado, ele realmente se perde. Aqui nós encontramos muito em Pirenópolis, em Goiás Velho, mesmo nas lojas de artesanato aqui em Goiânia, a gente encontra bastante esse artesanato com as sementes e folhas e flores do cerrado. Muitas também são ligadas à própria culinária, porque usam um pau de canela, que é aromatizante, outros usam a fava, que também tem um cheirinho, o cravo. Então, são artesanatos que são sustentáveis, porque buscam na própria natureza os materiais para a sua confecção. E isso é interessante se a gente consegue conciliar essa consciência da beleza e do potencial artístico que aquele tipo de material tem, com a consciência de preservação. Quando a gente eu dava aula em escola, eu participei de um projeto e era exatamente falando sobre o cerrado. E tinha esse enfoque de conhecer para preservar. E a gente fez alguns trabalhos com os alunos exatamente com folhas e sementes. Então, é importante porque passa a ser significativo. A pessoa conhece, sabe a origem, sabe da importância, sabe do risco de não preservar. Então, além de ser um objeto artístico, ainda é um objeto de consciência ecológica. E isso precisa ser divulgado. Nós precisamos lançar mão de tudo isso para levar a nossa cultura e essa consciência de que é preciso preservar. E é possível preservar cuidando, divulgando e fazendo uso. Esses aqui são muito lindos, são objetos em miniatura, feitos em argila, que retratam a vida e as situações do cotidiano, do sertanejo, das pessoas que moram na lavoura, nas fazendas, na roça. Então, são pessoas em miniatura, como essa daqui, que tá uma peneira, devia estar catando alguma coisa, com as galinhas no quintal, o pilão, o outro ali está conversando, tomando um cafezinho, esse aqui está esperando o tempo, sentadinho, o outro está selando, consertando a sela do cavalo, tem a outra que está ali na beira da mesa com um moedor aqui. Imagina isso, são objetos pequenos, não são objetos grandes. A delicadeza desse tipo de objeto. Se alguém conhecer, por acaso, algum artesão que trabalhe com isso, que a gente possa conversar, entrevistar, que ele possa falar desse tipo de arte, isso já não é tão comum mais, até mesmo pela dificuldade, da necessidade de uma habilidade muito aprimorada, muito fina. Então, se a gente pudesse falar com essa pessoa para poder trazer ela para a cena, para ela falar dessa riqueza que é esse tipo de artesanato, seria muito interessante. E essa daqui foi uma imagem que eu consegui também naquele site que estava falando sobre o selo do folclore do artesanato goiano. Então, são peças de uma artista plástica com cabaças. Isso é um artesanato, mas já é um artesanato que tem assinatura. Então, tem uma postura de objeto de arte assinado. É uma obra de arte
que tem assinatura, diferente de uma peça de artesanato que é feita, por mais que seja singular, particular, ela é feita por um artista anônimo, sem assinatura, e muitas vezes ela é replicada. Então, eu vou tentar voltar aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não, vou só falar para não perder tempo. Por exemplo, naquelas cenas dos objetos, das cenas do cotidiano, dos objetos de cerâmica, quando a gente vê aquelas cenas ali, a gente vê a delicadeza que é, tanto detalhe, mas aquela cena, ela é feita e replicada diversas vezes. Certamente ela vai ter muitas semelhanças, mas terá também alguma diferença de uma peça para outra, uma diferença mínima. Mas a ideia é fazer a mesma cena diversas vezes. No caso dessas bonecas já é diferente. Isso aqui, cada uma das bonecas, da saia das bonecas, que na verdade é uma cabaça, vocês estão percebendo? Ela tem uma estampa própria e ela é idealizada para ser diferente, embora seja uma mesma ideia da baiana, né? Da baiana, da negra, colorida. Cada estampa e cada boneca tem um traço específico, um cabelo, um rosto, uma pintura na saia da cabaça diferente, e tem a assinatura do artista. Esse eu achei muito delicadinho, extremamente, é um chaveirinho feito de almofada, de uma almofadinha minúscula assim, com cerca de 5 centímetros, bordada. E os bordados retratos, não sei se vocês conseguem ler, as árvores do cerrado, ó, Jequitibá, o ipê roxo e o ipê rosa. Eu achei muito bonito e achei interessante porque quando eu estive em Praga, eu fui comprar alguns, a gente sempre compra, né, alguma coisa da região e tal, e lá tinha esses chaveirinhos. Lá é uma região que eles plantam muito lavanda, aquela flor perfumada, roxinha, e lá tinha os chaveirinhos exatamente assim, bordadinhos com as lavandas. O tema eram as lavandas. Eu achei interessante porque como a coisa como é que fala? Globaliza realmente. É importante a gente ter essa identidade. A gente sabe que o ipê rosa, o ipê roxo, o ipê amarelo é típico nosso, é goiano, mas é uma forma de retratar essa qualidade da fauna, da nossa flora, de uma forma que não foi única, não é exatamente original. Eu não sei como se criou, se foi uma coincidência, ou se algum artista daqui viu de lá, ou de lá viu daqui, enfim, não sei. Mas o importante disso é essa ressignificação, porque, de fato, a nossa cultura só vai preservar e manter vitalidade e ser divulgada cada vez mais se a gente tomar para si, né? Se a gente se apropriar da nossa cultura, ressignificar no sentido de dar o valor para nós hoje, qual é a função, qual é o significado, o que isso tem a ver com a minha vida hoje, de que forma que eu me coloco nesse artesanato. E foi interessante porque, efetivamente, será que alguns anos atrás a gente teria algum artesanato que era um chaveiro? Será que as pessoas andavam com algum chaveiro? Então, esse tipo de artesanato, que é hoje da nossa cultura, ele foi se transformando ao longo do tempo, se ressignificando. Certamente a gente já tinha objetos do nosso artesanato que retratavam as árvores, né? Como nós já vimos um slide atrás, as árvores do cerrado, e veremos aqui adiante outro exemplo. Então já tinha, mas essa foi uma forma de retratar a nossa fauna, a nossa flora, de uma maneira mais contextualizada, ressignificando a ideia da nossa cultura, do nosso artesanato local. Agora, a influência do artesanato indígena. Esses aqui são os totens, né, indígenas, retratando as mulheres
Observem que todas são mulheres e com os traços carajá, esse é um artesanato carajá. É muito rico e muito singular, porque primeiro, esse tipo de escultura, ele é caracteristicamente indígena. O traçado, a cor do desenho também é caracteristicamente indígena. Os indígenas têm, cada tribo tem o seu traçado, a sua cor característica, é como se fosse uma identidade da tribo. Então, isso aqui tem um valor de singularidade tremendo, ao mesmo tempo que leva a nossa cultura indígena e divulga de uma riqueza, porque poucos lugares no mundo têm hoje artesanato indígena. Então, a gente deve, eu me sinto muito em dívida mesmo com os indígenas e lamento muito o que ocorreu no momento da colonização, que, né, a mortandade e tudo, mas a gente tem condição ainda de preservar isso. Uma das formas é divulgando esse artesanato, valorizando, não é verdade? Outro artesanato indígena são esses trabalhos com as contas, com as miçangas. Antes eram feitos com as contas eles, hoje já encontra as miçangas nas lojas de aviamentos, mas esse tipo de trançado, de tear com as pedras, isso também é de influência indígena. Hoje nós temos algumas empresas que trabalham com peças de bijuteria artesanal, que são eu estava lendo exatamente, depois eu vou colocar no link na descrição do vídeo lá no YouTube, esse link que fala do selo do artesanato goiano. E lá fala de uma empresa que está exportando, ela trabalha com sementes, metais, pedras da nossa região e que está exportando para outros países um trabalho artístico, um design artístico de joias e que tem inspiração direta nesse tipo de artesanato indígena. A gente vê uma influência direta desse tipo de artesanato nesse trabalho artístico de design de bijuterias que está sendo conhecido no exterior. Então é muito importante a gente saber de onde veio, que influência que teve e saber que isso aqui é um objeto que é quase extinto. É difícil a gente encontrar esse tipo de trabalho hoje, porque é um trabalho muito minucioso, muito trabalhoso, não é um trabalho barato. Hoje as peças, as contas, as miçangas são objetos caros, então é importante que a gente conheça e saiba valorizar e divulgue isso. Quem sabe a gente resgata, consegue mais artistas, mais artesãos que trabalhem com isso. O exemplo de outras árvores, de forma de retratar fauna e flora, né? O artesanato bem típico ali de Pirenópolis, nos cristais, a representação das árvores, dos ipês, feito com o metal e com as pedras. Isso eu acho que a maioria de nós conhece e é um trabalho bem delicado também. Esse daqui, hoje a gente chama de patchwork, antigamente a gente chamava mesmo de coxa de retalhos. Na minha infância era coxa de retalhos e era um trabalho extremamente delicado, o recorte, a montagem das peças, a combinação de cores, tudo isso era muito delicado, exigia muito tempo, não é difícil de realizar exatamente, é demorado pela delicadeza do trabalho. Hoje a gente tem isso na forma do patchwork, não sei exatamente por que tem esse nome, depois a gente vai aprender junto, quem souber pode compartilhar exatamente, mas é um exemplo vivo da ressignificação de um trabalho
de artesanato, porque nossas avós, com certeza, vocês também conhecem pessoas de mais idade, que trabalhavam muito com a confecção das coisas de retalho. E hoje, esse trabalho, ele tem ganho cada vez mais espaço na decoração e mesmo na comercialização de produtos diversos. Não só coxas, almofadas, cortinas, o jogo americano, o abajur, roupas. Então, uma série de pochetes, bolsas, uma série de coisas que é confeccionado com essa ideia de artesanato, que era antigamente conhecido como retalhos, né? A costura de retalhos. Isso aqui é muito divulgado, a grande maioria de nós conhece, é o ponto cruz. Hoje a gente tem, inclusive, as faixas que vêm prontas, bordadas mecanicamente pelas máquinas de bordar, feitas em ponto cruz mecânico. Mas antigamente era isso, era contando os quadradinhos manualmente. E isso, mesmo manual, ainda existe muito. São aplicações em guardanapos, são aplicações em roupas, viras, lençóis, enfim, é um artesanato que não é exatamente típico de Goiânia, mas é um artesanato comum também, é um artesanato que nós goianos conhecemos muito. Por isso está aqui para nós visualizarmos e depois, quem sabe, algum de vocês que tem habilidade pode compartilhar conosco como se faz. E Dequel, como é que eu tô de tempo? Então, já chegamos às 14h47. Passamos do tempo. Tá tão bom que o tempo passa rápido. Uhum. Passamos do tempo. Vou interromper aqui então, só para dar uma pitadinha do que a gente vai fazer no nosso próximo encontro. Euzinha, essa pessoa que vos fala, vai compartilhar com vocês o que ela aprendeu de fuxico. E nós vamos fazer um fuxico. Eu, pessoalmente, quero fazer 4 almofadas. Deus me ajude. Então, se vocês quiserem fazer junto comigo na próxima aula, preparem o material. O que nós vamos precisar? Eu já tenho a metragem dos tecidos que eu vou precisar para as minhas 4 almofadas. Eu vou precisar de 2,20 metros. Mas você pode buscar, eu vou passar aqui rapidinho só para mostrar algumas coisas, mas depois a gente pode encontrar outras referências. Isso aqui é uma coxa de cama e feito com um fuxico bem miudinho, pequenininho. Esse aqui é uma outra, não, esse não é coxa. Vocês conseguem ver aqui na lateral, deixa eu mostrar aqui, só um minutinho. Nessa lateral aqui, ó, isso aqui, na verdade, é um jogo americano, tá bom? Ele tem esse acabamento aqui. Isso aqui é um quadro feito de fuxico, ele ilustra um vasinho. Na hora que eu coloquei aqui no slide, ele cortou um tanto de coisa, mas enfim. Eu tô mostrando para que vocês possam ter ideias do que fazer com fuxico. Isso aqui é uma árvore de Natal estilizada, feita de fuxico. Esse aqui é um outro... Ah, a almofadinha ficou aqui no meio. Coisa indecente. Ah, olha. Aqui é uma almofada feita de fuxico, mas eu quero voltar lá naquele... Ah, não voltei. Isso aqui é uma tiara feita de fuxico. Então, isso aqui é um colar. Aqui, na verdade, quando ele veio para o slide, ele cortou aqui, tem um pescoço aqui em cima, que você visualiza bem, ele cobre o pescoço e desce assim. Você pode usar como um colar. Deixa eu sair da apresentação. Então, para nosso próximo encontro, semana que vem,
para a gente fazer o fuxico, quem quiser fazer o fuxico junto comigo, vai preparar tecido. E o legal é que o fuxico ele pode utilizar retalhos diversos, você não precisa exatamente comprar um vestido que não te serve mais, a camisa que rasgou, uma toalha de mesa que já poiu, tudo isso pode ser aproveitado. E a gente faz um estudo de cor, de o que combina com o que, não é verdade? Então você vai precisar de tecido, linha e agulha. E um objeto redondo para servir de forma. E o próximo encontro, então, eu vou trabalhar com vocês exatamente como fazer o fuxico. E aí cada um de vocês já vai ter ideia do que vai fazer, no que vai empregar o fuxico, ou se vai simplesmente conhecer um pouco mais da história do fuxico e participar conosco. Agradeço demais a participação de cada um de vocês. Convide seus amigos e familiares. Compartilha com a gente aquilo que você soube em termos de artesanato, que você sabe que existe, que eu não trouxe imagens. De repente você pode compartilhar, falar, olha, eu conheço esse tipo de artesanato. Posta lá no nosso grupo, vai lá nas nossas redes sociais, tá certo? Beijo! Obrigada a cada um de vocês. Espero todos semana que vem.